galera, tá começando mais um podcast. Hoje, episódio 8. E aqui na bancada comigo, ela, a sumida. Fernanda Moura. Olha só, estamos por aqui novamente. Passei um tempinho afastado, mas era pra poder sentir saudade realmente, tá? Boa noite, Danilo. Boa noite a todos vocês que vão assistir a esse episódio que vai estar fenomenal. Porque hoje, nosso convidado, eu tenho certeza que aguardado por muitos, né? E hoje ele está aqui com sua ilustre presença, Darlan Júnior. Fala pessoal, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, prazer falar da modalidade mais uma vez, né? Mais uma oportunidade de falar da modalidade. Falar um pouco de mim também e de algumas polêmicas aí que envolvem meu nome aí. Eu tenho certeza que finalmente eu vou ter a oportunidade de esclarecer aí muitas delas, eu espero. É isso aí. Hoje a noite promete, né? O episódio promete, na verdade. E vamos junto. Mas primeiro eu queria agradecer o nosso patrocinador, o Carlos Filho, fisioterapeuta, que está aí apoiando a gente desde o começo, desde a primeira temporada. O cara super gente boa, um profissional excelente, indico para todo mundo, viu? Fiz tratamento com ele. Ele é um fisioterapeuta esportivo. Inclusive tem um quadro aqui agora dentro desse podcast, você que não assistiu ainda, vai lá assistir lá o Antes do Apito, que é um quadro que fala sobre saúde e esporte, né? Que vai deixar você bem informado para você não ir competir ou ir bater aquela pelada no fim de semana e voltar tudo arrebentado. Todo lesionado. Como a gente normalmente faz, né? E é isso, então, bora lá começar? Bora. Primeiramente, Darlan, quem é Darlan Júnior? Explica aqui um pouquinho como é o seu ser, a sua pessoa. Se defina um pouco aí, para quem não conhece a pessoa, Darlan Júnior como pessoa, somente como presidente da Federação de Fut 7. Essa pergunta é a pergunta mais difícil. Eu preparei para todo tipo de pergunta, menos para essa, para falar de mim é complicado. Mas eu sou um cara tranquilo, caseiro, não gosto de sair de casa, sou um velho, eu costumo dizer que eu fiquei velho muito cedo. Né? Eu sempre fui um cara que não gosto de festa, não bebo, sou um cara que gosto de ficar em casa, basicamente é isso, que evito sair de casa o máximo que eu posso. Basicamente é isso, sou um cara apaixonado por futebol, um cara que gosta de futebol desde sempre e gosto de comer. Pronto. É isso, vou me resumir dessa forma. Pronto, então assim, e é isso. Falando sobre paixões, como foi que surgiu essa tua ideia de colocar o Fut 7 aqui no Piauí? Eu sei que já faz 10 anos, né, estamos comemorando aí a D-Liga ano 10, certo. Né, isso, mas onde foi que deu aquele estalo de falar assim, o Fut 7 vai ser aqui no Piauí também? Fernanda, na verdade, o Fut 7 foi por acaso, né? Como a modalidade chegou aqui, foi bem por acaso mesmo. Eu assistia o Fut 7 porque eu sou vascaíno, e o Vasco tinha um time muito competitivo na modalidade, já tinha sido campeão brasileiro, então eu sabia da modalidade, mas não acompanhava a modalidade. Via jogos esporádicos ali do Vasco, que eram transmitidos no Esporte Interativo, né? O finado Esporte Interativo que transmitia o brasileiro na época. Então assim, eu jogava futebol, joguei futebol minha vida toda, futsal, futebol, enfim, joguei minha vida toda. E em 2015 eu resolvi parar porque eu tenho condromalácia patelar no grau 4 no meu joelho. E eu sentia muita dor toda vez que eu jogava. Então, tipo assim, eu jogava bola um dia e ficava 4 sem fazer nada porque meu joelho inchava, virava uma bola. E eu também não ia cuidar, então eu resolvi parar de jogar futebol porque eu não estava mais suportando conviver com a dor. Então, quando eu resolvi parar, a minha ideia foi criar um campeonato para os meus amigos. Eu ia ter o meu time, que eu já sempre tive um time que jogava apostado, como a maioria de pessoal que joga futebol tem. Então eu tinha um time que eu jogava futebol apostado, nos finais de semana. Então a ideia era chamar esses times que a gente jogava e fazer ali um campeonato com 6, 8 times no máximo, mas entre amigos mesmo. Dividir todos os custos e ser uma brincadeira interna, vamos dizer assim. O Rafael, meu cunhado, que hoje também faz parte da federação, o irmão dele é jornalista e na época eu fiz esse campeonato que o nome já era D-Liga e ele decidiu divulgar assim, para ter uma pauta no portal dele, um antigo portal dele na época, que era o portal O Olho. E aí acabou ganhando uma proporção muito grande. Muitos times procuraram, se inscreveram e aí foi quando eu falei, cara, eu não posso ter um time, participar e organizar, né? Então foi aí que eu falei, não, eu vou só organizar mesmo. E aí a D-Liga surgiu assim, já com esse nome. Até então seria um campeonato só site, nem seria Fut 7. E aí o Amauri me procurou na época e falou, por que tu não faz isso? Ele viu a matéria, entrou em contato comigo através da matéria, me marcou uma conversa, né, pessoalmente para me apresentar a modalidade, perguntou por que eu não faria o campeonato, por que eu não fazia o campeonato de Fut 7, no lugar de ser só site. Eu gostei da ideia e aí daí surgiu o Fut 7, chegou em Teresina dessa forma. Era realmente bem desconhecido, inclusive por mim, foi realmente
uma novidade até para mim ali. Muita gente começou jogando a modalidade sem ter conhecimento nenhum, né? Na época se cobrava escanteio com as mãos, então foi uma novidade, shootout, foi novidade para todo mundo, inclusive para mim também. Então foi bem por acaso mesmo que a D-Liga surgiu. E pra mim também. Na verdade, eu conheci o Fut 7 por causa da D-Liga. Bom, Eu conheci o Fut 7 quando fui jogar D-Liga. Na Me verdade- chamaram, bora. eu Aí foi que eu conheci. conheci o Fut 7 porque como eu estudava na UF, Laranja Mecânico era um Sim. time da Sim. D-Liga. E aí eu começava, eu era torcedora do Laranja Mecânico na universidade do futsal, era o time que ganhava tudo, eu queria jogar porque queria pelo Laranja, então até vôlei de areia eu joguei só pra ter o nome da Laranja Mecânica como camisa. E aí, quando eu descobri que eles jogavam Fut 7 também, eu falei, eu vou começar a acompanhar. E desde da época que o Laranja começou a jogar a D-Liga, eu acompanhava também o Fut 7. Então a gente vê que diferentes meios chegam o Fut 7 para as pessoas daqui do Piauí, que hoje eu não hesito em dizer que é o esporte mais praticado e mais almejado por todos os atletas daqui de Teresina. Danilo. Com certeza, com certeza. E pra tu, desses 10 anos de experiência, né, na área de Fut 7, quem é o maior jogador de Fut 7 que tu acha hoje na atualidade? Não, da história do Fut 7. Da história do Dabá, com certeza, cara. Por tudo que ele representa para a modalidade, não é? Porque assim, se a gente for pegar tecnicamente, ele não vai ser o maior jogador da modalidade, porque ele joga numa posição que não contribui para que ele seja tecnicamente a referência. Mas por tudo que envolve o nome do Dabá, por tudo que o Dabá representa para a modalidade, por tudo que ele conquistou dentro da modalidade, a figura do Dabá, por exemplo, eu comecei a viajar com o Fut 7 desde 2018. Então, desde 2018 que o Dabá chega num lugar e as pessoas que conhecem, que são do meio do Fut 7, veem o Dabá e o respeito que as pessoas têm por ele, a forma como as pessoas enxergam o que ele representa para o meio do Fut 7 é algo que não tem como. Eu falo para ele isso, ele sabe disso, se ele souber isso depois ele vai. Eu falo que ele realmente é um ídolo meu, porque como o Fut 7 me abriu muitas portas, ele é um ídolo para a modalidade, é um amigo hoje, e assim, eu sou muito grato a ele, porque ele foi também uma das pessoas que contribuiu bastante para a modalidade se tornar referência no estado como ela é hoje. E Darlan, você falando aí de amizade, eu vou puxar logo. O que foi mais difícil pra ti? Ter um time que jogava, porque se eu não me engano você era do Manhattan também, né? Sim. Era dono do Manhattan. Ter um time em uma competição que você organizava ou ser amigo do Daniel Trajano, que lhe traz assim... Eu digo em relação à Sim. sua amizade, como é que ela afeta diretamente no Fut 7. Porque assim... A gente sabe que dentro do Fut 7 envolve várias polêmicas, Sim. principalmente porque o Daniel, ele é dono do Resenha. Sim. Então, pra ti, o que é mais difícil administrar? Para mim, nenhuma das duas coisas. Porque é o seguinte, e eu sempre converso isso internamente, que as pessoas precisam entender o seguinte. Na verdade, as pessoas não precisam entender nada, mas agora elas precisam saber. Isso, né? isso, eu tô lhe dando a Quem precisa oportunidade. entender isso sou eu. Eu tenho várias relações com o Daniel. Várias relações, né? Eu conheci o Daniel, eu vou começar essa história do começo para que fique tudo contextualizado para as pessoas entenderem da melhor forma possível. Né? Como foi que eu conheci o Daniel? O Daniel, ele sempre foi muito conhecido na cidade, porque ele tinha banda e tal. Eu conheci o Daniel, soube quem era o Daniel Trajano pelo Daniel dos Alus, eu não sabia quem era. Mas em 2017 o Daniel me ligou, o Cadu Igreja indicou para ele a competição. Ele tinha a pelada do Resenha, e o Cadu pegou e falou, cara, bota o time lá. E aí ele me ligou, falou, rapaz, o Cadu falou que tu organiza um campeonato, que é muito, muito organizado e tudo, eu quero botar um time no campeonato. E vou botar um time em uma seleção para ganhar tudo. E fiquei naquela, um impacto, porque na época o grande time da modalidade era o Potência, né? Que tinha ganho as 2 edições da D-Liga, tinha ganho também um piauiense que tinha sido feito por uma outra federação na época. Então era um time que ganhava todas as competições. E ele falou que vou botar um time, vai bater de frente com Potência e vamos ganhar tudo, e vamos ganhar tudo. Eu desliguei o telefone, tem um grupo com os meus amigos, eu falei, cara, vocês sabem quem é Daniel Trajano? Um cara acabou de me ligar aqui, um doido, falando que vai. Eu falei desse jeito no grupo com os meus amigos. E aí um dos meus amigos sabia quem era ele, falou, rapaz, sei quem é, cara, é o Daniel dos Alôs, ele falou desse jeito. Né? Aí ele pegou e mandou uma foto, né? Eu falei, cara, não sei quem é. E realmente não sabia quem era. E passou um tempo, ele pegou e na época, em 2017, teve a seletiva da D-Liga. Inclusive o Spartanos também entrou nessa seletiva, junto com o Resenha. E aí foi aí que eu vi a figura do Daniel pela primeira vez.
E até então a relação que nós tínhamos era essa. O Daniel era dono de um time e eu, o cara que organizava ainda nessa época sozinho, o cara que organizava a competição que o time dele participava. Pronto. Aí começa a se criar a segunda relação. A relação de proximidade da Darlan, pessoa física, com o Daniel Trajano, pessoa física, não dono de time e organizador. Que foi em 2018, quando os times piauienses foram representar o estado a primeira vez em Fortaleza, na Copa do Nordeste. Trouxeram os dois. Que foi o Espartanos e o Resenha. Eu criei um grupo na oportunidade, no WhatsApp, eu, o Caio e o Daniel, e mandei uma mensagem no grupo. Pessoal, é a primeira vez que o estado está saindo para representar a modalidade e tal, tudo que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição de vocês para ajudar com tudo na viagem, logística, ou o que vocês quiserem, eu estou à disposição de vocês. Ambos me procuraram, pediram ajuda com logística de hotel, alimentação, enfim. E o Daniel me fez o convite para que eu fosse junto com o Resenha no ônibus para lá. E ficamos todos no mesmo hotel, Espartanos, Resenha, e eu fiquei no mesmo hotel que eles. Naquela época, como é que funcionava? As federações eram responsáveis por fechar os hotéis das equipes, né? Então, toda vez que a gente fechava um hotel, a gente tinha hospedagem e alimentação nesse mesmo hotel de cortesia, porque a gente tinha conseguido fechar aquilo ali. Na época funcionava dessa forma. Então eu fiquei no mesmo hotel e lá eu tinha amigos no Espartanos, o Gelson, que é um cara que eu conheço desde criança mesmo, o filho do Batistinha, sim, acho que vocês filho jogam do Batistinha, no Sampaio. sim, no Sampaio. Então eu conheço o Gelson desde criança, a gente sempre jogou bola junto, treinamos junto, enfim. E ficamos no hotel conversando e tudo. E no hotel conversei muito com o Maciel, do Espartanos, conversei com o Daniel lá, mas assim, não foi isso e acabou. Na volta, os dois times foram eliminados nas quartas de finais, invicto, os dois no shootout, aquela situação, e o Daniel voltou muito triste, e eu, consequentemente, também estava muito triste pela situação, porque o Piauí tinha chegado, mas não tinha conseguido êxito. E voltamos, e ali a gente começou a conversar na volta, e conversar nada com nada de futsal, mas conversar coisa da vida mesmo. Ele foi se abrindo, eu fui me abrindo, e a gente começou a conversar. Beleza, nossa relação pessoa física com pessoa física começou ali. Isso em 18. Em 19, no segundo ano, fomos para Fortaleza de novo, que aí foi até que Espartanos e Resenha fizeram a final da Taça Brasil. Trouxeram as duas taças. Naquela viagem, eu criei o grupo do mesmo jeito, falando, me coloco à disposição de ambos e tal. E ali morreu. Voltei, não continuei nada, assim, uma relação com o Daniel continuou, mas ali foi que surgiu uma aproximação. Beleza, em 19, nós fomos, criei o grupo da mesma forma. O Espartanos não me solicitou nada assim de apoio logístico, nada disso. Inclusive eles ficaram numa casa, né? O Caio alugou uma casa para os Espartanos e tal. E o Daniel falou, cara, veio lá o hotel de novo pra gente e tal, mesmo hotel, mesma coisa, mesma logística, já que deu certo e tal, não sei o que, veio lá de novo, vejo e tal, vi tudo. O Otílio nesse ano foi, inclusive, né? E aí, mesma coisa, a gente conseguiu o hotel, conseguimos um quarto, ficou eu e o Otílio no quarto e tudo. E lá no hotel de novo, na viagem, a gente se aproximou e conversamos e tal, não sei o quê. Foi aí também que eu me aproximei bastante do Dabá, em 2019, que foi o segundo ano que o Dabá estava indo. E aí o Dabá foi nesse ano, inclusive, que ele me ajudou muito a mudar alguns caminhos que eu ia seguir para a modalidade aqui. Né? O Dabá, por isso que eu falo, eu sou muito grato a ele, porque ele realmente me deu muito norte. Mas para não perder o fio da meada aqui do Daniel, 19, tudo pronto. Aí 20, aí o que aconteceu? 19, voltamos e tal, todo mundo feliz. Né? O Piauí tinha conseguido fazer algo histórico na modalidade, colocar 2 finalistas numa competição nacional. E aí, a partir dali, em todas as viagens eu comecei a ir. Né? Em algumas eu ia a convite do Daniel, e em outras eu ia pelas confederações, pela federação, trabalho mesmo e ia. Mas comecei a ir em todas ali. Né? Beleza. E aí nessas viagens foi que a gente foi se aproximando. Eu fui começar a virar amigo mesmo do Daniel em 2020, mais ou menos. Então, 2020, 2021. Né? Mas eu já ouvia muita piada antes disso. Né? Então sempre ouvi tudo, mas sempre tive isso muito bem resolvido comigo, porque em 2018 eu já não era a pessoa que era só eu dentro da federação. Então isso é o grande ponto que eu acho que as pessoas precisam desmistificar, para elas entenderem que eu ser amigo do Daniel
eu tenho muito claro que para mim não é o que incomoda as pessoas. O que incomoda as pessoas é o fato do resenha ganhar. Por isso que, respondendo a tua pergunta, contextualizadamente, nenhuma das duas coisas me incomoda. Nenhuma das duas coisas é difícil para mim. Porque eu tenho muito bem resolvido o tipo de relação que eu tenho com cada relação que eu tenho com o Daniel. Então hoje eu tenho 5 relações com o Daniel. E elas são muito claras para mim. Que nós somos amigos, eu presto um serviço para ele, Daniel, pessoa física, presto um serviço para o marketing do resenha, e eu vou entrar nisso daqui a pouco. Tem a relação Darlan-Federação, que não é o Darlan, é a federação. Sim. Que é composta pelo Darlan, pelo Otílio e pelo Rafael. E tem a relação patrocinador, que é a Esportes da Sorte, que, querendo ou não, é o contato direto, a figura do Daniel junto à federação. Então são 5 relações que elas são muito claras para mim. Inclusive, quando o Daniel me convidou para prestar o serviço que eu presto para ele hoje, de assessoria e de marketing para o resenha, eu falei para ele: aqui você esquece a amizade que nós temos e esqueça as outras relações. Aqui você é meu chefe e eu sou seu funcionário. Se eu fizer qualquer coisa errada, pode descer o cacete em mim. Esqueça as outras relações. Isso é uma obrigação minha saber lidar com isso. Porque eu estou aceitando. Ponto. Então, por isso que, para mim, essas relações elas são muito claras. Mas eu entendo que as pessoas não têm a obrigação de saber disso. Né? Mas as pessoas têm a obrigação de saber que a federação não sou eu. Isso elas têm a obrigação de saber. Né? Então, isso precisa ficar claro para as pessoas. Antes de aceitar o convite do Daniel para fazer parte do marketing do resenha, que não sou só eu, o resenha tem um departamento de marketing composto por pelo menos 5 pessoas. E eu faço parte desse departamento. O trabalho que eu faço hoje no resenha, eu trabalho com marketing, aí também vou contextualizar, desde 2014, desde antes de existir o Darlan figura dentro do Futset. Eu sempre trabalhei com isso. Eu não vivo de Futset, muitas pessoas podem achar isso, não vivo. Eu trabalho, o Otílio trabalha, o Rafael trabalha. Eu queria muito viver a realidade, por exemplo, que o Kainan vive em Fortaleza, viver só de Futset. Eu queria muito, mas eu não posso. Então eu tenho que trabalhar. E quando me feita uma proposta de emprego, eu vou aceitar ou não, dependendo se eu vou ser bem remunerado, se está de acordo com o que eu entendo que eu posso entregar ou não. E antes de aceitar a proposta, eu conversei com o Otílio e com o Rafael. Então, é outro motivo que me dá uma tranquilidade para saber que eu não estou fazendo nada além do que é o meu trabalho. Né? Então, assim, isso precisa ficar muito claro para as pessoas. As pessoas não têm a obrigação de saber, mas elas têm a obrigação de entender que essas relações elas são muito bem separadas e que eu não tomo nenhuma decisão só na T-Liga, na federação. Zero. Nenhuma decisão. Então, mesmo que eu quisesse, aí é o ponto mais polêmico, beneficiar de alguma forma o resenha pelo Daniel ser meu amigo, eu não tenho nem condição de fazer isso. Porque se eu quiser dizer assim, vamos colocar o resenha para jogar tal coisa, e o Rafael e o Otílio falarem não, não. Então, tudo lá é votado. A cor do material que a gente manda fazer no ano é votado. Parece besteira, mas é votado. Se eu falar assim, cara, eu prefiro o azul, e o Rafael e o Otílio falarem, eu prefiro o verde, é verde, porque é 2 contra 1. A gente ri disso porque parece bizarro, coisa de criança, mas é assim que as coisas são definidas lá. A maioria ganha. Aí, lógico que existe um debate em cima disso, e aí a gente pode entrar em outros temas polêmicos, como a Arena Bendita, que foi debatido em cima disso, por que não tem jogo lá. Isso foi debatido entre a gente muito. Mas aí, finalizando o assunto Daniel, pelo menos da minha parte, a resposta já ficou muito longa, mas aí, por que não me incomoda? A questão aí, entrando na questão do Manhattan que tu falou, por que as pessoas não estão preocupadas se eu sou amigo do Daniel ou não? O que incomoda é o fato do resenha ganhar. O Deda, o Ismael, é meu primo. Sim, é amigo do Otílio de infância. Ele é amigo do Otílio de infância. Quem é que já se incomodou com o fato dele ser meu primo? Ninguém. Por quê? Porque o Bus nunca ganhou. Eu já fui treinador do BVB. Já mesmo. Quem é que se incomodou com isso? Ninguém, porque o BVB nunca ganhou. Se amanhã o resenha deixar de ganhar, ninguém vai lembrar que eu sou amigo do Daniel, gente. Ninguém. Mas é ninguém mesmo. Para de incomodar. Só incomoda o fato de eu ser amigo do Daniel porque o resenha ganha. Não é porque eu sou amigo do Daniel. Não é. Então, assim, isso beira a idiotice. Desculpa a expressão, mas beira a idiotice. Entendeu? Porque não é esse o motivo. E eu tô tão calejado quanto a isso porque antes eu ouvia piada em relação à potência. Sim. Pergunta pro Frota, pro
pro Filipinho, pro Dário. Quantas vezes eles se sentiram beneficiados por nós? Mas eu ouvia piada. Que só o potência, a arbitragem, era o mesmo discurso. Eu ouço esse discurso, gente, desde a época do Cajuína, no futsal, do Crença, do Parma. Só muda o CPF. A história, o roteiro é igual. O Fluminense passou por isso há pouco tempo no campo. É porque é o time do João Vicente, a federação. Tá aí, o Fluminense parou de ganhar, ninguém nem fala mais em João Vicente, porque parou de ganhar. É por isso que eu digo, se amanhã o Resenha deixar de ganhar, ninguém lembra que eu sou amigo do Daniel. Pode ter certeza. Não falam mais isso. Por isso que eu tenho isso muito bem esclarecido comigo. Por isso que isso pra mim não é polêmico. Entendeu? Mas eu sei que gera para as pessoas, porque as pessoas têm que criar uma narrativa que alimenta a teoria da conspiração na cabeça delas. Então elas precisam alimentar isso. Mas isso é do ser humano, Fernanda. Eu não estou falando isso mas é verdade. debochando, isso é do ser humano. O ser humano precisa se apegar a alguma coisa. E é muito fácil tu se apegar a esse discurso de que é favorecido. Tu acha que um time que das últimas 10 competições nacionais que disputou só não ganhou uma, ele precisa realmente que o Darlan intervenha para ele ganhar. O Daniel deu uma entrevista recentemente, gente. A folha do Resenha é R$135 mil por mês. É um time profissional. Pelo amor de Deus, é o gente. time mais profissional do Resenha Piauí. tem Kelvin, Rufino, Jefinho, o Nicolas, que das últimas 6 competições nacionais foi eleito o melhor goleiro do Brasil em todas. O Jefinho, o melhor do mundo. O Rufino, o melhor da América. Realmente precisa que eu intervenha para eles ganharem, cara. Então, assim, beira idiotice, como eu falei, entendeu? Mas eu entendo que precisa ser alimentado esse discurso. E a gente entendia também que era o teu momento de falar, de esclarecer isso, porque como você falou, você é muito resolvido, você tem isso muito resolvido pra si, né? E que você não precisa estar dizendo pra ninguém o porquê, o motivo, dando justificativa alguma, mas a gente sabia que era o teu momento de falar e deixar claro de uma vez por todas que essa relação de amizade não interfere em nada na competição, porque como você falou, o elenco do Resenha é um elenco a ser respeitado, começando do goleiro até o pivô dele, né? Então, assim... Tu quer um exemplo claro? O Bus foi eliminado por WO, pro time do Danilo, inclusive. Sim, eu lembro da época... Era do meu primo. Eu lembro... Porque é um motivo maior para eu... Se fosse para eu beneficiar alguém... Posso dizer uma coisa que disseram que foi beneficiado pro Bus? Foi dizer que a federação mudou de confederação para poder o Bus voltar na próxima competição. Isso aconteceu, porque na época vocês eram CBF 7, e aí falavam, mas o Darlan não tem uma boa relação com o Hugo, o Darlan não quer saber do Hugo. Tinha mesmo. Justamente não tinha. E eu sabia disso, né? Eu sabia porque eu pertenço à federação também e sei das conversas do que rolava. E aí falava assim, mas como o Resenha mudou para Futebol 7, aí com certeza agora vão querer mudar. E como o Bus perdeu por WO e tem a punição de 1 ano para não jogar, ele vai mudar de confederação e na próxima D-Liga o Bus vai poder jogar novamente. Foi engraçado dessa história que tu falou. E o Resenha mudou. As pessoas acham que o Resenha determina os movimentos que a gente faz. Isso é outra coisa bizarra. O Hugo começou a me ligar. A gente começou a conversar, né? O Hugo começou a me ligar. A gente começou a conversar, eu e o Hugo, para essa migração. Eu e o Kainan. Kainan, desculpa aí se chegar em ti e ficar puto que eu tô falando não, mas assim, eu e o Kainan, a gente já estava insatisfeito com a CF7 Brasil. Isso no ano de... Não lembro se a gente mudou em 21, acho que foi 21. Foi 21, que 20 ainda era... Em 20 a gente já estava insatisfeito. Né? Por quê? Nós brigávamos por algumas coisas, que aí não vem ao caso eu falar, eu e o Kainan, e outros presidentes de federação, para que a gente mudasse dentro da modalidade. E havia uma resistência, e natural. Eu me dou bem com todo mundo da CF7 Brasil, tá, gente? Não tenho problema com ninguém, zero. Pelo contrário, eu sou grato a eles, aprendi muito com o Peixoto, com o Fabner, com o Rodolfo, com o Fabner, que são os caras que estão à frente lá, com Mariane, que me abraçaram, me deram um conceito. São caras que estão há, sei lá, 20, 30 anos na modalidade, eu vou fazer 10. Então são caras que têm muito mais know-how do que eu, e foram caras que me ensinaram muito. Mas a gente já queria fazer esse movimento. E quando a gente quis fazer esse movimento, teve um presidente de federação, que é o Omar de Pernambuco, se ficar puto também, Omar, tá falando o nome aqui, que já tinha feito esse movimento. Né? E quando ele fez esse movimento, começou a ter movimento dentro das federações. E aí eu comecei a conversar com o Hugo, nós começamos a conversar ali no meio do ano. Então era algo que já vinha sendo amadurecido para fazer a transição. Quando o Resenha trocou, a gente já tinha iniciado a conversa. Então não foi algo determinado. A decisão já estava tomada em outubro.
Só que a gente não ia anunciar porque a gente tinha um calendário para entregar. Então a gente não podia anunciar aquilo. Então o que a gente fez? Cara, espera janeiro. Tanto é que a gente anunciou junto aqui no Ceará. Você for olhar lá nas postagens, nas publicações, está lá junto, porque a gente falou, Kainan, vamos migrar juntos. em 1º de janeiro, quando virar, na virada a gente até brincou, na virada, na meia-noite ali da Globo, a gente vai e posta, pra gente publicar junto. E o Resenha, obviamente, já tinha publicado. Então gera isso das pessoas acharem que foi. Mas é isso, são mitos que vão, que as pessoas acham que vai. Mas assim, cara, os nossos movimentos, e aí a Fernanda, por conhecimento de causa, pode falar, a gente quando vai fazer algo pro ano que vem, a gente não toma a decisão no ano que vem. A gente toma a decisão no ano anterior, porque a gente se planeja para fazer. A gente não faz as coisas por... Nunca, nada na Deliga foi feito por fazer, nada. Erros e acertos. A gente planeja. Até quando o erro acontece, ele é planejado, infelizmente, mas ele foi planejado. Então, Darlan, é justamente por isso que a gente toca nesse assunto como eu estava falando. São vários questionamentos que ficam aí rodeando ali os corredores do Sim. De Resenha, né? E que, obviamente, quem não tem intimidade, quem não convive, quem não tá ali todo sábado, não tem noção do que se passa dentro da federação. Até para troca de narradores, para contratações de comentaristas, inclusive o meu foi o mais inusitado de todos. Enfim, eu acredito que essa logística, apesar de ser algo bem comum pra gente, bem do nosso cotidiano, ela precisa ser falada e exposta justamente para tudo ficar... muita gente se questiona, chegava pra mim, Fernanda, mas por que o Espartano saiu da federação? Por que o Bendito saiu da federação? Por que é que não acontecem jogos na Arena Bendito? Por que não tem um feminino também lá na Arena Bendito? Porque até tu colocou os jogos no de resenha. Então, são vários questionamentos que a gente traz aqui justamente porque a gente não precisa sanar Claro. as nossas dúvidas, né? Sim. Então, assim... Já que tocamos nisso, sobre os jogos da Arena Bendito. Tá, os jogos da Arena Bendito, o que acontece? A gente fez uma Copa Piauí, se eu não me engano foi 22, que foi lá no Bendito, lá na Arena Bendito e no de resenha. Pronto. E como a D-Liga, ela sempre foi vista como um produto. Sempre, sempre, sempre. E esse foi o diferencial da D-Liga desde sempre, ser vista como um produto. A D-Liga é um produto comercial. Quando a gente sentou para conversar com a TV, inclusive, isso foi uma das coisas que a gente falou. A D-Liga está pronta, como produto só para vocês exibirem aí. Porque ela foi pensada como isso. É um produto comercial. Então, como produto comercial, a gente vai ouvir a melhor proposta. Né? Para o produto, não financeiramente. Até naquele momento, financeiramente, era melhor ter ido para o Bendito. Mas não era bom para o produto. E aí a raiva do Matheus de mim, e ele pode confirmar isso depois, se ele quiser, que ele se chateou comigo, porque nós sentamos lá no Riverside, na praça de alimentação, e ele quis levar a D-Liga para lá. Eu acho que foi 23, se eu não me engano. E eu falei que achava uma boa, porque financeiramente era melhor pra gente. Né? Só que aí entra a decisão dos 3. Quando eu levei para os meninos, eu falei, cara, por mim tá ok, falei pro Matheus. Só que eu tenho que conversar com o Otílio e com o Rafael, porque eu não decido nada só. Quando eu levei para conversar com o Otílio e com o Rafael, aí o Rafael, que é o responsável pelo marketing, pelo comercial, ele vem com um olhar diferente. E coloca o ponto de vista dele. O Otílio também estava comigo. Mas aí é por isso que eu falo que há o debate. Aí o Rafael vem e coloca. Mas pro produto vai ser bom? Porque a gente pode ganhar aqui e perder lá na frente. E aí? Vai ser interessante pra gente? E a gente começa a debater aquilo. E esse debate ele demorou algum tempo. Não foi... E demorou, sei lá, uns 2 meses a gente debatendo isso. Se vai, se não vai, se faz, se não faz, se leva pra lá, se não leva. E você vai naquela de debater. E no final das contas a gente bateu o martelo achando que realmente pro produto não era interessante. E não era interessante por quê? Quando aconteceu a Copa Piauí lá, muitos jogadores, eu não vou falar nem o time, nem os nomes, obviamente, por uma questão ética, vieram falar com a gente pedindo para não colocar mais jogo lá, fazendo reclamações de que não queriam mais colocar jogo lá. Inclusive, quando aconteceu a Copa T7 o ano passado, desculpa aí estar falando não, pessoal, nada contra a competição e nada contra os organizadores, pelo contrário, o Júnior sabe que eu sempre me coloquei à disposição dele, elogiei o trabalho dele, do Ricelli, na modalidade, e sempre me coloquei à disposição de ajudar eles.
Mas estou falando que muitos jogadores que jogavam a competição lá e jogavam a D-Liga falavam, cara, não bota jogo lá, não bota jogo lá, não bota jogo lá. Só que isso não chega para as pessoas. Isso não chega para as pessoas. Então, assim, é muito fácil as pessoas julgarem sem saber o que de fato acontece. Então, resumidamente, por que a D-Liga não foi para lá? Porque para o produto não era interessante estar lá. Nas 3 vezes que a gente sentou com a TV para conversar, os 3 diretores da TV perguntaram onde era a competição. Os 3. Quando a gente falou que era no de resenha, eles falou, pra gente é interessante. Então, assim, as pessoas não sabem, eu vou dizer, elas não têm obrigação nenhuma de saber disso. Sabe? Nenhuma, zero. Elas não têm obrigação realmente de saber disso. Mas elas não sabem disso. E é o que e a Fernanda vai saber disso. Eu sempre falo, não fale daquilo que você não sabe, não fale. Não fale. Aí entra aquela frase que o Casimiro falou eu esqueci agora quem fala a frase, o silêncio ele não comete erros. Então não fala o que você não sabe, cara, não fala. Se tu não sabe, procura saber, vai na fonte, pergunta lá pra pessoa. Eu sempre me dispus a responder tudo, a falar de tudo. Todo mundo tem meu contato, não sou um cara que me esconde de ninguém, pelo contrário, às vezes falo até demais, entendeu? E é isso, a questão do bendito é essa. Para o produto não era interessante naquele momento. Isso quer dizer que amanhã isso possa mudar? Pode ser que mude, entendeu? Mas a gente pensa no de resenha porque hoje é o lugar que tem a melhor estrutura. Você vai, cara, já viajei em vários estados em competições, não tem nada perto do complexo de resenha, não tem. Então, assim, eu vou tirar o meu produto de um lugar que só me dá coisas boas para eu realizar o meu evento, para levar para um lugar. E não estou falando isso desmerecendo a Arena Bendito, pelo contrário, eu parabenizo o Matheus por ter tido a coragem de fazer os 2 campos e tudo. É um espaço muito bom, mas para o nosso produto funciona mais no de resenha, só é isso. Não tem nada contra ele, muito menos contra a pessoa física dele. Isso é só uma decisão comercial que a gente teve que tomar, só isso. Então a história que saiu que a Sport da Sorte meio que botou o pé e falou, só patrocínio se for no de resenha é mito. Não, só patrocínio se for de resenha, não. Se for no de resenha a competição. Não, só patrocínio se for lá, não. Mas, claro que nesse caso tem o peso do Daniel ser a figura da Sport da Sorte, que a gente negocia. É óbvio. Tanto que isso foi falado pro Matheus. Isso foi dito para ele. Dito por mim e pelo Otílio, inclusive. Aqui eu posso dar nomes. Que nós falamos, cara, tem sim o peso do patrocinador, é claro que tem. Aí eu também não vou ser burro, gente, de rasgar dinheiro, pelo amor de Deus. Se eu tô falando que a D-Liga sempre foi vista como um produto comercial, eu vou rasgar dinheiro? Eu não sou idiota, gente, pelo amor de Deus. Eu trabalho, a D-Liga vai fazer 10 anos. Eu passei 6 tirando dinheiro do meu bolso para fazer ela acontecer. Porque eu acreditava que ela podia virar a chavinha e acontecer. Então eu passei 6 anos plantando, tirando, investindo. Na hora que eu posso colher algum resultado mínimo que seja, eu vou rasgar, virar as costas para isso. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém vai fazer isso. É igual o Danilo tá aqui com o estúdio dele, plantando, investindo, compra câmera, compra isso, compra aquilo. Amanhã chega o Flow e faz uma proposta para ele e vai dizer, não, pô, vou não, tá doido. Eu duvido. Entendeu? Ninguém rasga dinheiro não, gente, pelo amor de Deus. Mas é porque as pessoas gostam de pesar um pouco mais as frases, vamos dizer, como o Danilo acabou de pautar. A Sport da Sorte só patrocina se for no de resenha. Não teve o som, não teve o som. Então, assim, a gente é como se fosse imposto uma condição para a federação para que continuasse, entendeu? Então, os contextos, quando eles são modificados, o resultado do entendimento também para quem está ali escutando é totalmente diferente. Se uma vírgula faz diferença dentro de uma frase, imagine uma palavra inteira. E eu vou te dizer, nesse lembrando ano... que não é frase minha. Não é frase minha. No primeiro ano da Sport da Sorte, a gente tinha proposta de mais outras 2 bancas. Então, assim, não foi o só, entendeu? Foi o todo, realmente. E o que teve o grande peso para isso foi a forma como o Rafael analisou a situação para a gente, entendeu? Esteticamente, para as imagens, esteticamente... Iluminação, a questão da acomodação do público que vai receber. Eu tiro como exemplo, e o Matheus talvez se chateie com isso que eu vou falar, mas o Hugo deve ter falado isso para ele, para ter os jogos da Nordeste Cup lá. Se fosse algum jogo de TV, não poderia acontecer lá. Ela ia ter que ser toda fechada, a Arena Bendito. Então, assim... as coisas não são simples como parecem ser. As pessoas elas tentam simplificar para virar um só, isso. Mas não é só. Tem muito mais coisa envolvida por trás disso. E a decisão ela é comercial, cara. Então, assim, eu não vou prejudicar o meu produto para agradar A, B ou C, entendeu? Eu nem me privilegio em relação às coisas da dele. Tem coisas que eu queria fazer que eu não faço.
Porque os meninos falam, não, isso não é bom, e não é bom, e acabou. E eu tenho que entender que não é bom, entendeu? É isso. Darlan, durante todo esse ano de migração, né, você começou com os times de amigos, virou a D-Liga o que hoje é, e aí entrou a base. Mas até então, com a base, foi pensado também numa base do feminino ou somente mesmo a base do masculino? E quem que determina qual categoria que joga? Não foi, Fernanda, a base, na verdade, porque assim, até nacionalmente é muito difícil ter feminino. Por exemplo, o brasileiro feminino agora, se eu não me engano, teve 12 equipes. O masculino teve 34, se eu não me engano, foram 32 eu acho. Então assim, é uma discrepância muito grande. Você leva por profissional mesmo, o futebol de campo, é uma discrepância absurda. Aqui entendeu? no Piauí são 4 times no máximo. Futebol de base feminino praticamente não existe. No futsal é pior ainda. Então, não pensamos, mas não porque a gente não quer pensar, é porque não tem demanda mesmo. Tanto que a primeira vez que a gente divulgou a D-Liga feminina foi em 2017. E só foi acontecer quando tu tomou a frente pra que acontecesse. Não, na verdade eu minto. Eu acho que o Marcelo fez uma Superliga antes. A Superliga a gente planejou antes. Eu, Pronto, Marcelo e Fábio. Aí foi quando o Dom, que trabalha no Resenha, chegou pra mim e falou que eu deveria me tratar como um produto também. Sim. E aí foi quando eu fechei minha parceria com a Euro, que teve aí o Festival do Mulheres Euro, Mulheres Ouro, que ia acontecendo de Resenha. E eu falei na época, eu ainda querendo estar dentro de times, participar como o Darlan, não me via na organização ainda, eu falei assim, Marcelo, fica à frente vocês, você e Fábio, que eu quero ser goleira. E ainda na época eu era goleira de saideira, que era uma equipe que jogava e que o Marcelo era dono. O Marcelo não, perdão, o Fábio. E aí foi quando eles falaram, Fernanda, eu ficar à frente da competição não dá certo. Ou você toma de conta, ou a gente desiste. Esse foi o primeiro e último ano da Superliga. E aí foi quando eu assumi. Eu nem terminei de jogar a Superliga. Aquilo foi 19? 19. Pra tu ver, ó, a gente há 2 anos já tentava fazer o feminino e não conseguia, porque não tinha demanda. Entendeu? Era 3 times que procuravam. Minto, foi 20, que em 21 eu assumi. Pronto. Pra tu ver, 20, né? A gente ficou ali 17, 18, 19, 4 anos tentando. E a gente não conseguiu, não tivemos demanda. Entendeu? Então, não é isso, não é porque a gente não quer. É porque não tem demanda, infelizmente. Entendeu? Infelizmente não tem demanda de base para o feminino e a gente não consegue fazer. Então, como não há essa demanda no feminino, obviamente a gente não consegue, como você fala, o produto não é bom, não é rentável em relação à federação. E quem é que determina as categorias que vão por ano ser jogadas da base do masculino? Ou a Futebol 7 Brasil, no caso da gente, ou a CF7 Brasil, no caso da confederação. Né? Teve um ano, inclusive, que eles determinaram que fosse número par, porque tinham alguns garotos que tinham perdido o ano por conta da pandemia, que não teve competição de base, e eles iam ficar sem competição. Então eles perdem um ano. Então eles pediram para que, normalmente é ímpar, né? Base é sub-7, 9, 11, 13, 15, 17, enfim. E aí eles pediram para que, teve um ano que eles pediram para que fosse par, que inclusive a gente fez isso no ano passado. Sub-8, sub-10, 14, botou 12, né? Alguns times não entenderam, mas a gente explicou para eles, olha, é uma solicitação e tal. A gente explica para eles que algumas coisas vêm de cima para baixo mesmo, a gente só tem que dizer amém. Voltando aqui só ao assunto do produto da Liga. Como foi que chegou na negociação com a TV Cidade Verde para eles transmitirem alguns jogos? Assim, a gente já namorou com a Cidade Verde em algumas oportunidades, né? E aí eles nos procuraram, isso eu acho que em outubro do ano passado. E é a primeira vez que a gente sentou para conversar. Foi até eu lá com o JF, né, que é o dono da emissora. A gente sentou lá para conversar com ele, com o Joelson, que na verdade o Joelson é um entusiasta da modalidade. Então muito do que aconteceu aí desse acerto com a TV Cidade Verde passa pelo Joelson e pela Neila, que é uma amiga que a modalidade me deu, que eu conheci a Neila por conta do extinto portal 5 Esportes, que ela ia cobrir a D-Liga, isso lá no CT de São Paulo, em 2017, e aí a gente acabou virando amigo e tudo, e ela abriu as portas pra gente na TV Assembleia, foi uma das grandes incentivadoras para que nós estivéssemos hoje na TV Cidade Verde. Mas aí a gente teve essa primeira reunião com eles, apresentamos o produto de fato ali para eles, os nossos números. A gente vinha de um ano muito bom, que foi um ano que a gente teve uma final no Sport TV, primeira vez que um estadual da modalidade é transmitido na Sport TV.
Então isso também fez com que eles olhassem pra gente de forma diferente. A gente já tinha sido transmitido na Meio Norte, uma final na Meio Norte. Então isso faz, e assim, a gente fechou com a Cidade Verde, mas na semana que a gente fechou com a Cidade Verde, a gente teve outras 2 TVs também tentando fechar com a gente. Então assim, mas a gente está muito feliz, a gente fez a melhor escolha. Mas assim, foi isso, eles procuraram a gente no ano passado ainda, e aí rolou essa paquera primeiro, esse namoro, e foi até chegar. E olha só, mas não foi conversa, e vai, conversa vem, ajusta daqui, puxa dali, vê o que dá pra fazer, porque assim, a nossa primeira ideia, na verdade, era que fosse transmitido um jogo por rodada, entendeu? Mas aí tem um lado da TV também, é o primeiro ano e tal, tem tudo isso que a gente tem que entender, entendeu? Por mais que a gente entenda que a D-Liga é um produto pronto, mas para esse mercado de TV aberta não é assim, é diferente, entendeu? Tem a questão da grade, que eles são filiados ao SBT, então tem algumas coisas aí que entram no meio dessa negociação aí para fazer a coisa acontecer ou não. Mas eu acho que até o presente momento, eu acho que está todo mundo feliz com isso, eu acho que eles também estão felizes com o produto que eles estão transmitindo, e a gente está muito feliz em estar em uma TV aberta tão grande, né, como a Cidade Verde é aqui no Piauí, que chega para tantos municípios. Eu acredito que era algo almejado, até porque há 10 anos atrás o Darlan não imaginaria que essa transmissão aberta, eu poderia até imaginar ou pudesse ter a vontade que isso acontecesse, mas que na final do ano de 2020, ou foi 2020, né, que foi com a TV Meio Norte, eu estava presente, era eu, o Jota e o Júlio, estávamos nós 3 nessa final, que foi uma final gigantesca, uma final belíssima. A gente estava comentando recentemente que quantas pessoas já passaram por ali pela cabine da D-Liga, que é uma competição que quem participa sente sempre vontade de voltar a participar, porque querendo ou não, o Piauí, a Federação Piauiense, ela é uma referência de federação para o Brasil inteiro. Se falou, é só assistir um jogo do Resenha. Quem assistiu o jogo do Resenha agora contra Jardins, todo mundo falando que o Resenha ia ser jardineiro, porque dessa vez o tri era nosso. E não há onde o Resenha ou o Piauí não chegue que não seja respeitado, seja pelo Resenha, seja pelo Spartans ou seja pelo Bendito. E muitos se questionam por que somente, ou às vezes só o Resenha está em algumas competições, até a própria Copa Piauí. Por que não houve essa participação dos outros 2 times? Por escolha deles. Eles não quiseram participar. Né? E depois até que se criou uma narrativa de que nós não convidamos, mas não procede. O Atílio, inclusive, quando veio Contou aqui, explicou, isso. Deu a nossa versão. E não é isso, não procede. Primeiro que a gente não para a Copa Piauí, a gente nunca convidou equipes. Né? A gente quis abrir inscrição. Acho que assim, todo mundo sabe o que foi que aconteceu. Eles estavam chateados e pelos motivos deles, a gente respeita. E eles fizeram uma escolha de jogar uma ou outra competição. E tá tudo bem. Da nossa parte tá tudo bem. Só que a gente tinha que seguir. Entendeu? E a gente tinha que criar uma alternativa para o problema que foi criado. Né? Meu pai me ensinou uma vez que quando você tem um problema, pense na solução, porque o problema você já tem. Não fique pensando no problema. Então a gente foi atrás da solução. E a solução naquele momento era ir atrás de times do interior. Por quê? Há muito tempo, tanto para aquela competição como a Taça Governador que a gente fez, que foram equipes do interior também. Há muito tempo que as equipes do interior nos procuram. E no ano retrasado, a gente teve a oportunidade de fazer uma competição em Picos, Parnaíba, Floriano e tinha uma outra cidade, que eu não vou lembrar. Mas eram essas 3 cidades. E a gente não conseguiu, por uma questão de logística, de custo, então a gente não conseguiu fazer. Mas a gente deixou as portas abertas para que isso sairia em algum momento. E quando a gente precisou ter uma solução para um problema que nós tínhamos ali no momento, que era a falta de equipes para disputar a Copa Piauí, a gente conversou internamente e falou, cara, a solução pode ser essa aqui. A gente entrou em contato com essas equipes, nesse caso a gente precisou fazer o convite. Por que não convidaram? Porque eles não participaram, porque eles não quiseram. A inscrição da Copa Piauí ficou aberta, como qualquer competição nossa fica. Durante, sei lá, mais de 3 meses, eu acho, a Copa Piauí ficou aberta. E ninguém procurou. Aí quando a gente anuncia que tem uma premiação atrativa, quando a gente consegue dar uma solução para o nosso problema, a gente é o errado, enfim, aí é isso. Criou-se a narrativa de que nós éramos errados, mas a gente também está acostumado com isso já. E essa competição também até abriu mais o leque para time de outras cidades virem jogar aqui também, né?
Sim. Teve esse Inclusive ano, querem voltar e a gente quer de novo fazer uma competição para que eles venham. Darlan, agora vamos também para o ponto mais polêmico de todas as D-Ligas e que sempre vai existir, a questão da arbitragem. Ótimo ponto. Que, inclusive, eu vou aproveitar a vinda do Raionero aqui para explorar alguns pontos lá da entrevista dele, que foi muito boa. A questão da arbitragem, para quem não assistiu, né, o Raionero já veio aqui para esse podcast também. Procura aí o episódio que o Raionero estava aqui. Assistam, foi uma entrevista muito produtiva dele. Mas o Darlan, como presidente da federação, tá aqui para esclarecer mais alguns pontos, porque rodadas e rodadas acontecem, partidas e partidas acontecem, e a narrativa é a mesma de uma postagem no Instagram, antes de falar com a federação, a reclamação ao público, para depois acontecer uma retificação. Vamos lá aos pontos. Acredito que isso é o que te persegue durante todos esses anos da D-Liga. E explica um pouco mais sobre a questão da arbitragem, como é que é feita a escolha dos árbitros, de quanto em quanto tempo há essa capacitação deles. Pronto, vamos lá. Até 2020, ou era 19, pode ser que eu me perca aqui, tá? Mas é 2020 ou 19. Até 2020 ou 19 era o João Thiago, que hoje em dia, inclusive, ele não sei se ele é delegado da CBF, ele faz parte da Federação de Futebol, que é um cara que eu serei eternamente grato, porque foi o cara que me ajudou, que mais me ajudou quando eu era só, lá no início, em 2015. Então, assim, eu era um cara extremamente verde na organização de evento esportivo. Tinha, beleza, excelentes ideias, mas, pô, o inferno tá cheio de excelentes ideias, né? Então, beleza, eu tinha boas ideias, tinha muita vontade de fazer, eu era novo, um cara... Não que eu seja velho hoje, tá? Eu era mais novo e tudo, com muita vontade de fazer a coisa acontecer. Mas tinha muita coisa do bastidor, cara, que você não sabe. Cara, eu sempre falo, a Fernanda é prova viva disso. As pessoas não sabem metade, mas não sabem, não tem ideia do que acontece por trás de uma modalidade como essa. Não tem ideia. E olha que eu tô falando de uma modalidade amadora, mas as pessoas não têm noção, cara, de pra você chegar anunciar uma competição, é tanta coisa por trás que, cara, assim, parece que eu tô aumentando, mas não. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de fazer, façam. Mas voltando aqui para a pergunta da Fernanda sobre a arbitragem, então, o Thiago foi o cara que me ajudou muito nisso, porque ele é ex-árbitro, né, de futebol profissional, é um cara com muita experiência, conhecia muitos árbitros, e a gente não tinha um quadro de arbitragem na época para a modalidade, porque o Fut 7 nem existia no estado. Então ele trouxe, né, os árbitros. Então até 2019, 2020 era ele que fazia essas escalas, Fernanda, respondendo. Ele escalava os árbitros, enviava os árbitros para a partida, né, escalava lá os árbitros e era assim. Em 2020 a gente fez o nosso primeiro curso, né, que foi até com o Alisson, um abraço a Alisson Carneiro, um abraço exato. também. Eu participei, ele falou que eu não podia ser árbitra porque eu já era comentarista, mas eu participei da capacitação. Sensacional, um cara assim espetacular, que eu tenho uma amizade com ele até hoje. Uma referência também como árbitro. Faz um tempinho que a gente não se fala, mas ele sabe do respeito que eu tenho por ele. É um cara que ajudou muito, mas muito a gente também com essa capacitação, com o nosso primeiro curso. Primeira vez que a gente teve uma formação de árbitros no estado do Piauí para a modalidade, 100% para a modalidade. E aí acontecem algumas coisas que as pessoas também não têm obrigação nenhuma de saber, mas os donos dos times tinham porque a gente passava isso para eles. Mas acabava que não adiantava muita coisa. Mas o que era? Toda rodada tinha uns lances polêmicos, como tem no Campeonato Brasileiro, tem, na Copa do Mundo tem, na Champions League tem, e normal que tenha. Porque futebol vai ter erro pro resto da vida, com VAR, sem VAR, vai ter. Nós tínhamos um grupo com os árbitros e com o Alisson. Todo lance polêmico era avaliado. Todo lance polêmico era avaliado. Tem lance que, de fato, havia o erro. E era constatado, e o Alisson cobrava o árbitro, corrigia o árbitro, fazia essa reciclagem ali. Às vezes o cara ficava 15 dias sem apitar, que para ele, que eu sempre falo, o árbitro que não apita é muito ruim. Porque aquilo ali é o dinheiro, ele está perdendo dinheiro. Então, se ele não apita, ele está perdendo dinheiro. O árbitro ele é o maior interessado em estar apitando. Então, quando ele vai mal, ele é o maior interessado em ir bem, porque ele vai deixar de apitar e vai perder dinheiro. Então, para ele é muito ruim. Não só o dinheiro, mas no médio e longo prazo, um árbitro que repete várias vezes más atuações, ele vai ficar como qualquer profissional, gente. Você vai num restaurante, come uma comida ruim um dia.
Aí você fala, não, mas eu vou dar uma segunda chance. Você vai de novo e de novo não foi legal. Você vai a terceira, você não vai, cara. Então isso funciona com qualquer coisa na vida. Então se o árbitro apita repetidas vezes mal, ele vai ficar marcado como um mau árbitro, como um mau profissional. Isso é fato, não tem muito o que fazer. Então nós formamos ali 33 árbitros, se eu não me engano, 30. Enfim, eu sei que até o ano retrasado nós tínhamos 33 árbitros no nosso quadro, né? E aí, beleza, ficamos de 20 até o ano passado sem um diretor de arbitragem. Então, quem fazia as escalas? Eu e o Atílio. Basicamente, era eu e o Atílio que fazíamos essas escalas aí. Entendemos que precisávamos voltar a ter a figura de um diretor. Não só pelas escalas, mas pelo saber lidar com os árbitros. Porque por mais que esteja há muito tempo nisso, eu não sou um árbitro de futebol. Por mais que eu conheça as regras, por mais que eu saiba o que é um erro ou não um erro, mas falar, estar na posição dele, inclusive ele sabe que eu falo pra eles que eles são malucos, porque, cara, o cara que é... Tem que ter um bom psicológico. Eu já bizarro, falei pra cara. eles. Tipo, os caras apitam, sei lá, 50 vezes num jogo. Eles erram 2, eles são as piores pessoas do mundo. Ele é ladrão, ele faz aquilo de propósito, ele errou de propósito, ele tá fazendo aquilo de má fé, ele tá puxando pro time A ou B. O cara tem que ter um mental, assim, absurdamente blindado. Porque se ele não tiver, cara, o cara despiroca, entendeu? Ele sucumbe àquilo ali, é uma pressão absurda, cara. É absurda mesmo. Beleza. Entendemos que precisávamos voltar a ter a figura de um diretor, fizemos o convite para o Edmar, graças a Deus ele aceitou, e hoje quem faz as escalas é ele, nem passa por nós mais, né? O que foi discutido lá atrás com ele, falando isso aqui abertamente, e ele é mais preparado do que qualquer um ali da gente, eu, Atílio, Rafael, porque ele está há muito tempo no futebol profissional, é saber o momento de cada árbitro. Então, cara, esse cara aqui, beleza, esse cara aqui é um excelente árbitro, mas ele não está no melhor momento dele. Então eu não vou colocar ele nesse jogo, que é um jogo de risco, é um jogo grande, um jogo que eu posso perder esse cara mais na frente. Então, às vezes, essas decisões, nós tínhamos 33 outro dia, hoje nós temos, sei lá, 13 árbitros no quadro. Porque a gente entendeu que a gente precisava deixar de ter quantidade para ter qualidade. É perfeito? Não. Ainda assim temos erros, vamos continuar tendo. Infelizmente, não queríamos que tivesse. Mas tem erros, como eu falei, que são grotescos, que são bizarros, que acontecem. Tem. Só que eu queria que as pessoas entendessem que eles não estão ali de sacanagem, cara. Eles erram porque, infelizmente, acontece deles errarem. Assim como um atacante perde um gol, um goleiro falha. O cara não faz aquilo porque ele quer. Ele erra porque ele errou, tomou a decisão errada. O cara tem 1 segundo para tomar uma decisão. Ele precisa tomar uma decisão. E, às vezes, ele tomou a decisão errada. E acontece. Às vezes ele prejudica de fato o time. Às vezes ele prejudica, a decisão errada dele vai refletir no resultado final do jogo. Beleza, vai acontecer. Mas o que a gente quer? Não é o que a gente quer que aconteça, mas acontece. Não adianta eu vir aqui florear, passar, dizer que não, a arbitragem... Tem erro, cara, infelizmente tem, entendeu? No futebol brasileiro, com a CBF, que é trilhardária, os caras não são profissionais, eu vou querer que os árbitros daqui sejam. Então entra outro ponto, as equipes elas têm que parar de colocar a culpa. De querer perfeição, não é nem colocar a culpa. Colocar a culpa tudo bem, porque eu acho que faz parte do jogo, sabe, Fernando? De verdade, eu acho que faz parte do contexto do futebol. Mas parar de querer a perfeição. Eles não, eles não querem um árbitro bom. Eles querem um árbitro bom para eles. Se o árbitro errar a favor deles, eles estão satisfeitos, eles acham bom. Aí ele errou a meu favor, foi um pênalti claro contra a equipe dele. O árbitro não deu. Opa, esse aqui é bom, meu amigo. Ele não deu um pênalti claro contra a minha equipe. Aí o cara vai e deixa de dar uma falta clara para ele, com o mesmo critério que ele usou para não dar o pênalti, e ele reclama do mesma coisa, do mesmo... Então, assim, isso é que eu acho que precisa acabar. Eu sempre falo, vai analisar um jogo, vai analisar um erro de um árbitro, perfeito. Manda o lance pra gente e analisa, mas analisa o mesmo critério que ele usou para não marcar contra o teu time também. Ou a favor do teu time. Não usa só o que tu quer, não. Não faz o recorte que te convém. Porque se tu fizer só o recorte que te convém, aí fica muito fácil, pô. Eu vou pegar só o que me convém para usar como justificativa para dizer que o cara errou. Aí é muito fácil fazer isso. Qualquer um faz isso, entendeu? Aí entra nos vídeos editados aí para eu dizer que um jogador é muito bom. Eu pego só o que ele acertou durante o jogo, igual eu faço lá com meus vídeos de beach tennis. O cara que entra no meu Instagram, ele pensa que eu sou um pró. Porque eu só posto o que eu acerto, pô. Agora vai ver o jogo todo, sem recorte, sem edição. Tem um monte de erro, entendeu? Mas eu só tô mostrando o que eu quero mostrar.
Então as pessoas precisam parar de analisar o recorte e analisar o todo. Elas precisam parar de analisar a regra ou a exceção e analisar a regra, o total, o conteúdo inteiro, para dizer se o cara é bom ou não. Não adianta eu pegar um árbitro que teve 10 lances capitais e ele errou 1 ou 2, o cara acertou 8, e eu dizer que esse cara é ruim ou que ele atrapalhou a equipe dele, pô. Claro que vai ter um lance capital, vai ter um eu lembro de um pênalti. aqui pra te falar. Não, lógico, vai ter. Só lembro de um. Não, tem vários. Eu vou lembrar historicamente vários. Mas isso aí é porque eu tenho certeza que tem o time dele, ó. Não, e tudo bem, porque eu lembro de vários. Eu lembro de A vários. defesa que o entendeu? jogador do Potência fez lá Olha, contra a pronto, gente. o Jardiel, que é um dos melhores árbitros que eu acho. O jogador de linha defendeu Exatamente. Com a mão. 6-6 o jogo. É Último isso. lance do jogo. Era um pênalti, pô. Entendeu? Então, tipo assim, poderia ter perdido o pênalti? Poderia. A probabilidade maior é de fazer. Foi um lance capital do jogo? Um lance capital num jogo decisivo, eliminatório. Uma pena, um dos melhores árbitros que eu acho, cara. Também acho. Entendeu? Infelizmente ele errou. Infelizmente o cara errou. Faz parte. Mas pô. assim, eu E foi um erro que eu acho que todo mundo viu. Entendeu? Mas pelo ângulo que ele tava, eu conversei com ele assim. Eu fiquei 1 hora conversando com ele depois do jogo. Cara, não vi. Pediu desculpa, disse que não viu, que não viu, que não viu. Eu vou fazer o quê? Entendeu? O cara não viu, ele errou. Paciência. Pô. Aconteceu com o Rael Nery também, acho que umas 2 rodadas Outro atrás. excelente árbitro. Outro excelente árbitro Inclusive, que sempre está no quadro justamente. do brasileiro, sempre é convidado para as competições nacionais. Mas assim, o que Aconteceu esse lance é o do Espartanos, isso. Era pra ter sido expulso. Pra pô. tu ver. Sempre que termina a entrevista, no dia seguinte eu faço os cortes pra postar no Instagram, né? Aconteceu que esse corte que eu lancei dele falando do erro da arbitragem, aconteceu justamente no dia seguinte do erro que teve no jogo do Espartanos. O que foi que aconteceu? Ele veio no Instagram e falou, cara, realmente eu errei, confesso e tal, só que eu tava encoberto, eu não vi, entendeu? E a gente entende, entendeu? Mas assim, Muitos jogadores ficam putos, o treinador fica puto, mas a maioria é porque, como o Darlan falou, é porque é contra o seu time. Cara. Depois o cara tira a cabeça, vai ver o lance direitinho, vai ver a narrativa do jogo como um todo e vai perceber que realmente acontece. o pontual pelo menos de todas as postagens que eu vejo, 90% eles procuram culpar a arbitragem por perder o jogo, até porque é porque não marcou uma falta, não marcou outra falta, mas você vai olhar o resultado, tá 7-3. É uma falta que não faria diferença, mas eles precisam se apegar a alguma coisa para justificar ter perdido. Deles, justamente, como aí a gente volta lá para aquela narrativa do início da entrevista, do podcast, que a gente percebe que a gente precisa se apegar a alguma coisa para justificar aquela insatisfação. Mas a gente faz isso na nossa vida E pessoal. é isso que eu ia falar agora. A gente faz Tem isso gente até... que se apega na fé, tem gente que se apega isso é do ser humano. É do ser humano, entendeu? então a gente sempre vai Isso é do procurar ser uma humano. justificativa para tirar a culpa, a nossa culpa, né, e pôr em outrem. Porque é mais fácil, entendeu? É mais fácil. Com certeza, com certeza. Voltando aqui um pouquinho. Darlan, nesses 10 anos, pelo menos eu notei, né? Esse ano, na minha visão, esse ano, falando tecnicamente, eu tô achando o nível tecnicamente das equipes da Liga um pouco mais baixo do que já aconteceu. Eu não sei se tu tá notando isso aí. O que é que tu acha que está influenciando nessa queda da parte técnica das equipes? Cara, esse ano, na verdade, eu vou discordar de ti. Esse ano eu acho que tá maior, entendeu? Em relação ao ano passado, por exemplo. Eu acho que os anos que nós tivemos menos times, a gente teve maior qualidade. Mas eu posso estar errado, Sim. mas é a minha avaliação. Mas assim, por exemplo, o ano que o Espartanos foi campeão, foi 18, se eu não me engano. Isso, Foi 18, lá no Parque Meus Filhos. Só tivemos 8 equipes e para mim foi uma das ligas mais equilibradas e com maior nível técnico. Isso eu estou falando no geral, eu não estou pegando um time que destoou, por exemplo. Porque se eu for pegar isoladamente elencos, esse ano eu acho que o elenco do Resenha está muito bom, o elenco do Bendito está muito bom, o elenco do Espartanos está muito bom. E beleza, você tira esses 3 da briga, que realmente são os times que destoam, porque são os times que mais investem e tal, beleza, tem uma melhor estrutura. Tirando o Reds, que realmente não foi bem na competição, em termos de resultado, mas era um time que sempre, os jogos eram... Eu inclusive fiquei surpreso, tá? Na minha previsão, eu não tinha colocado o Reds como desclassificado na primeira fase, não. Eu não vou falar o time que eu coloquei aqui, mas eu não tinha colocado o Reds. E eu fiquei surpreso que eles foram eliminados. Mas assim, eu acho que há um equilíbrio muito grande
entre ali o quarto e o oitavo colocado, entendeu? Eu não sei se a tua avaliação ela está sendo feita da distância que existe entre esses outros times e os 3 que eu citei, porque eu acho que na verdade é muito difícil você controlar isso, não vai ter como, infelizmente, a não ser que chegue alguém e queira investir também como os caras fazem, porque senão não vai ter como, infelizmente. Porque o que acontece? O jogador se destaca num time desse menor, ele vai bater num desses 3, não tem como. Como já aconteceu. Como tá acontecendo, na verdade. É isso, não tem como você abrir uma disso, janela aí. entendeu? E aí você vai criticar o jogador que vai com uma oportunidade financeira melhor para ele? Não tem como criticar. Não tem como. Então, assim, não dá. O ano passado a gente teve um problema nacional. Tinha muito time que não queria se inscrever em competição nacional. Porque os times já sabiam que quem ia chegar era Bet Sports e Resenha na final. Então os times não queriam, pô. Então, assim, se nacionalmente isso acontece, que é um universo muito maior, tu traz isso pra cá, pra Teresina, num universo de, sei lá, 15 times, 16 times na realidade, isso também vai acontecer. Tem muito time que pensa em entrar. Cara, esse ano eu acho que a gente teve procura, assim, de, sei lá, uns 20 e poucos times. Teve 9 inscritos, pô. Tu quer dizer que na hora do cara se inscrever ele não pensa? Rapaz, eu vou entrar pra quê? Eu vou jogar contra o Resenha, contra o Bendito. Tem cara que pensa, pô. Entendeu? Então, infelizmente, eu tô sendo muito sincero aqui. Eu não precisava nem estar expondo isso, entendeu? Porque pro meu produto isso é ruim. Mas eu tô sendo sincero. Então, tipo assim, tem muito time que pensa isso. O cara pensa e fala o quê? Cara, não vou entrar, entendeu? Vou entrar pra jogar contra esses caras, sabendo que praticamente, porque historicamente, sempre foram eles que chegaram, entendeu? Com exceção do PEC, em 2 finais. Em 2 finais, foi contra o Spartans e agora contra o Resenha. Depois que o Resenha e o Spartans entraram na competição, sempre foi Resenha e Bendito ou Resenha e Spartans na final. Então, historicamente, é ruim pra tudo me leva a crer que são eles que vão chegar, entendeu? Sim. Você pode ter uma zebra ou outra e tal, como o Bendito ano passado ficou fora pro Gálata, se eu não me engano, no pênalti. O Spartanos foi eliminado para vocês. Não, contrário. Foi? Não, nós eliminamos o Bendito. Não. Foi. Há 2 anos foi atrás. Perfeito. O Gálatas e Spartanos. Perfeito, isso mesmo. Isso pode acontecer, entendeu? É o que as pessoas, você vai para casa de aposta lá, qual é a odd mais alta? É pros caras, pô. Entendeu? E isso mas é do futebol também, entendeu? Eu tô comentando isso porque, assim, há 2 anos atrás, a competição até o segundo colocado era acirrada. Sim. Né? Era bem acirrada. Era, tipo, Resenha estava deslanchando, como sempre deslanchou. E aquela disputa do segundo até o oitavo, né? Que classificava até os 8, era muito, entendeu? Uma rodada mudava todo mundo de posição. Mas é porque tu tá fazendo um recorte em relação a Spartanos e Benditos. Só que eles também subiram o sarrafo. Entendeu? Era isso que eu ia dizer. Há 2 anos atrás, Spartanos e Bendito não é o time que eles foram, que são hoje. Era eles que estavam, vamos dizer assim, abaixo do normal e que outros times chegavam ali na briga realmente para poder tirar eles dali da colocação. Esse ano, eu concordo com o Darlan em relação a tecnicamente, porque veio aí novidades que ninguém imaginaria que trouxessem tanta qualidade. Vou citar aqui o Porto Parnarama, o que teve uma queda no final da competição. Vou citar a equipe do Stella, que veio muito preparada. A equipe do The Reds, que conseguiu ali aquela classificação na última rodada. A maior surpresa foi o The Reds para muita gente. Para muita gente, porque o The Reds começou muito baixo. E de repente ele deslanchou, ele começou a vencer e tomou o lugar do Stella, que era uma equipe que estava meio que regular na competição. Então, assim, tecnicamente, até os jogos do Reds também eram bem acirrados. O problema é que a partir do momento em que o time cansava, aí eles começavam a falhar. Mas o goleiro do Reds muito bem, fez um golaço na D-Liga. Foi ali, aquele goleiro ali, na hora que ele ia pra bola, eu falei assim, vai já ser outro gol. E foi um golaço que o Wellington, acho que o nome dele é Wellington, o Wellington fez. Não faz essa cara de não. Mas eu acho que é o Wellington. Goleiro do Reds. É o goleiro do Reds. E fez um golaço na D-Liga, então ficou marcado aí. Acredito que a Copa da Liga também vai ser uma coisa muito disputada. Vai ser. Você também acha, né? Eu acredito que quando começar a Copa da Liga, ali a gente vai ter um campeão assim que estreante, né? Porque a gente tem que. Isso se a gente não tiver nenhuma surpresa nesse triângulo. Justamente, triangular. Justamente. Entendeu? Então,
Faz. Eu sei, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A gente fala, por exemplo, da soberania do Resenha, né? Pelo menos no último ano aí, em competições nacionais. O Resenha teve muito perto de ser eliminado pelo Botafogo agora na Copa do Brasil, cara. Sim. Entendeu? E tipo assim, um jogo que foi pros pênaltis pra ver como o futebol te proporciona situações. E antes, um jogo dificílimo contra o CRB também. Entendeu? Que o Resenha poderia ter sido eliminado nos 2 jogos. E seria a surpresa, mas para quem acompanhou o jogo, não seria... Então, assim, essa distância que a gente também pensa que existe tanto, porque o resultado te condiciona a isso, a achar isso, ou historicamente a achar isso, no jogo jogado, dentro, claro, da realidade de cada equipe, da estratégia que cada equipe usa, e aí eu acho que é o grande diferencial das equipes de fora, quando vão enfrentar o Resenha, eu acho que eles fazem uma leitura melhor do que é o jogo do Resenha, do que as equipes daqui, entendeu? Eu acho que as equipes daqui, elas acreditam demais que pode ganhar do Resenha de qualquer jeito. Não é que não possam ganhar, eu tô falando de qualquer jeito. Sim. Aí entra a questão da vírgula lá que tu falou na frase. É porque as equipes acham que pode ganhar de um time. É igual final da Champions, o Borussia achar que poderia ganhar do Real Madrid de qualquer jeito, entendeu? É o Real Madrid, cara, entendeu? Não vai ganhar de qualquer jeito do Real Madrid. Não vai. Assim como não vai ganhar do time que hoje é um time que é a maior realidade da modalidade. Então, não vai ganhar de qualquer jeito. Você pode ganhar, mas tem um planozinho bem bonitinho ali. Saiba o que vai fazer com esse plano. Não abandone esse plano, entendeu? Que dá. É difícil? Claro que é difícil, pô, mas dá. Já teve jogos que o Resenha ganhou por 2-1? 3-1. 3-1, foi, né? Perdi pro Resenha 3-2. Ó, então, assim, dá pra Clemilton chegar. expulso, Vassoura expulso, todo mundo puto com o juiz. Resenha puto com o juiz, tá vendo aí? Sim, é isso. É como eu falei, mas influencia bastante também, Isso é questão mais de comum do treinos. que vocês pensam, viu? O Resenha puto com o juiz. Já pensou em fazer competições de beach tênis? Isso é um tema, não aqui para o meio do futsal polêmico, não, mas para o meio do beach tênis é polêmico. Eu já fiz, né, competições de beach tênis, já fiz 4 competições, 3 na verdade. E recentemente eu recebi uma proposta para entrar de vez nesse mundo do beach tênis aí como promotor de evento, né, esportivo, que sou hoje. Eu me apresento assim, naquela hora eu não falei isso, mas me apresento hoje. Darlan, faz o quê? Hoje eu trabalho com marketing, sou promotor de evento esportivo. E eu recebi uma proposta, entendeu? Só que envolve muita coisa. Como muita no futsal também. Entendeu? Então, mas envolve diretamente o futsal. Se eu tomar a decisão de entrar na modalidade, primeiro eu sei que eu vou comprar algumas brigas que já existem dentro da modalidade, do beach tennis, na verdade, que não sei se vem ao caso falar disso aqui, mas existem algumas coisas, enfim. Eu teria que comprar essa briga, estar disposto a passar por esse processo que eu vivi no futsal, de reviver tudo isso de novo, mas aí entra outro ponto. Eu também estou muito cansado do futsal, entendeu? Estou muito cansado, porque isso desgasta, entendeu? Desgasta, são 10 anos que eu tive pessoas falando do meu caráter, da minha idoneidade, questionando se eu sou uma pessoa correta ou não, e apesar de eu ser e saber que eu sou mentalmente uma pessoa forte, isso no longo prazo te desgasta muito, entendeu? Eu tenho família, eu tenho minha vida pessoal, tenho minha namorada que fica, porra, será que eu preciso abrir mão? Não, se fosse o meu principal ganha-pão, o cara ainda bota na balança, entendeu? Mas não é a minha principal fonte de renda. Nunca foi, entendeu? Eu sempre fui um apaixonado por futebol e via aquilo como um produto que podia virar algo grande. Graças a Deus virou, beleza. Eu tenho também essa noção que virou. Mas isso no longo prazo te desgasta. Eu abri mão de muita coisa para isso. Os jogos são aos finais de semana. Hoje em dia, graças a Deus, as coisas rodam direitinho. A Fernanda está lá. Eu não preciso estar lá para as coisas acontecerem. Porque tem muita gente capacitada fazendo a coisa acontecer. E mais do que fazendo a coisa acontecer, querendo fazer a coisa acontecer. Né? Então, para eu só me envolveria no beach tennis hoje. Compraria essa briga para fazer. Porque eu sei que eu sou muito capaz de fazer a modalidade de ser protagonista. E eu tenho um case de sucesso para apresentar. Eu não preciso, sem falsa modéstia, espero que não pareça arrogante, prepotência da minha parte. Mas eu sei fazer. Eu sei o caminho para fazer. E o caminho não é difícil de fazer. E o beach tennis é muito mais fácil de se trabalhar do que o futsal. Primeiro que não tem juiz. Você não vai ficar dizendo que a culpa foi de um ou de outro. Eu já não teria esse estresse
que foi o que foi me desgastando ao longo do tempo. Lidar com pessoas. Lá você lida muito menos com pessoas. O poder aquisitivo de quem pratica a modalidade é diferente do futebol. A inscrição ela é feita individualmente. Então eu faço a minha inscrição se eu quero jogar. Então lá eu não preciso ter um dono de time para bancar tudo. É muito mais difícil, entendeu? Lá não, cara. Você tem, por exemplo, a última etapa agora do circuito piauiense. Se eu não me engano, foram 560 inscrições, entendeu? Caraca. Então, tipo assim, é um universo que ele bem gerido, ele pode dar muito certo. Eu não estou dizendo que ele não é bem gerido. Mas eu que pratico hoje, que disputo o circuito, eu faria muita coisa diferente. Não é pouca não, faria muita coisa diferente. Entendeu? Eu acho que existem pessoas capacitadas lá, mas falta o querer, como eu disse. O problema não é você ser capacitado, é você querer fazer. O querer fazer é que faz a diferença. Então, você pode ser a pessoa mais bem intencionada do mundo. Se você não quiser fazer, você não faz. Então, eu só compraria essa briga se eu deixasse o Fut 7. E aí entra um conflito, entendeu? Eu deixo o Fut 7, não deixo. Hoje a federação ela não é composta só por mim. O Fut 7 ele não precisa mais de mim, isso eu tenho certeza, absoluta. O Fut 7 hoje no Piauí ele é uma realidade. Eu citei aqui o Júnior Ousado, o Ricelli, cito novamente, os caras já fazem competições que eu tenho certeza que no médio e longo prazo vão ser competições consolidadas também. Então o Fut 7 ele vai continuar acontecendo. Eu estando ou não, a federação estando ou não, a D-Liga estando ou não, ele vai continuar. O Fut 7 é uma realidade aqui. Né? Tem projetos consolidados, sólidos. Mas é isso, é uma decisão que eu vou ter que tomar. Entendeu? Se eu quiser realmente, estiver disposto, se, como eu falei, eu recebi uma proposta, se for uma proposta que eu analisar que para mim faz sentido, e aí tem que fazer sentido em vários aspectos, tem que fazer sentido no me fazer comprar briga, tem que fazer sentido financeiramente, tem que fazer sentido em vários aspectos. Eu tenho 35 anos, eu não posso mais brincar de fazer competição, entendeu? Eu não posso fazer isso. Né? Então, assim, eu estou num outro momento da minha vida. Mas é isso, eu vou ter que tomar uma decisão. Então, eu tenho aí até dezembro para tomar essa decisão. Então, lá para encerrar, a pergunta mais polêmica da noite. Quantos envios teve aquela foto do beijo? Cara, eu não sei. Porque, assim, aquela foto, ela foi tirada propositalmente para gerar aquilo, né? Então, o Daniel foi receber o título, contextualizando aí para quem não sabe da foto do beijo, Daniel foi receber um título de cidadão teresinense. E ali tinham pouquíssimas pessoas, realmente, assim, eram pessoas íntimas, né, do que foram convidadas para ir, e eu tava lá. E aí, na hora que eu fui tirar a foto, tava eu, o Daniel e a Majeca na foto. E aí o Daniel brincou, eita, que agora o povo fica doido quando postar essa foto. Sei que eu falei, mas se é pra ficar doido, peraí, vamos fazer o negócio direito. Eu peguei e dei um beijo no Daniel. E até brinquei com isso depois no meu Instagram, e de fato, se eu for postar a quantidade de fotos que eu tenho beijando meus amigos, assim, é uma infinidade, porque no Rio isso é muito cultural, né, das pessoas beijarem as pessoas que elas gostam ali, os familiares, amigos, enfim, isso é muito normal, é um gesto de carinho. Sim. E era um momento de muita representatividade para ele, mas como eu disse, foi uma foto propositalmente tirada para causar o que ela causou. Então, assim, pensando de forma estratégica do marketing que foi gerado em cima dela, do meio que eu estou, ela atingiu o resultado que eu queria que ela tivesse. Então, agora, te dizer quantos compartilhamentos teve, cara, eu não sei, eu sei que virou figurinha. E assim, eu queria deixar outra coisa clara para as pessoas. As pessoas pensam que essas coisas não chegam para mim. Cara, se vocês tiverem noção da quantidade de print, áudio, mensagem encaminhada que eu recebo. Tem gente, pô, que eu sei que me xinga de tudo quanto é nome. Que vaza áudio, que chega pra mim, print, e tá lá no sábado na D-Liga apertando minha mão, me abraçando, como se eu não soubesse, entendeu? E eu acho naturalmente. A pessoa não é obrigada a gostar de mim, cara, entendeu? Eu nem quero. Se ela não tiver um motivo pra gostar de mim, eu só não quero que ela me desrespeite, porque eu nunca desrespeitei ninguém. O Danilo, eu acho que é prova disso, tá aí desde 2016 jogando na D-Liga, eu acho que ele nunca viu e se viu. Eu sou um ser humano também, tive um dia ruim, posso ter tido, como qualquer ser humano tem. Mas assim, cara, eu acho muito difícil que tenha acontecido algum episódio de eu ter desrespeitado alguém. Posso ter falado mais alto, ter falado mais grosso, porque a situação pedia. Mas assim, de eu ter desrespeitado o ser humano ali, a pessoa, eu particularmente não me recordo. Pode ter acontecido, mas eu de fato não me recordo. Então assim, eu não faço questão que as pessoas gostem de mim. Eu não sou simpático para as pessoas gostarem de mim. Não tenho pretensão política. Não faço média com ninguém.
Mas eu odeio confusão, evito confusão, sou um cara na minha, falo com quem fala comigo, trato bem quem me trata bem, quem não me trata bem, eu evito e vida que segue, tá tudo bem. Mas eu respeito todo mundo. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai, que é tratar o ser humano como ser humano e respeitar as pessoas como pessoas. Então eu sempre vou respeitar as pessoas. Se vão ser meus amigos, se não vão, só vão me cumprimentar ou não, paciência. Mas é isso, as pessoas não sabem. Mas, gente, eu sei de muita coisa que vocês pensam que eu não sei. Do ódio que vocês têm por mim, de mensagens, de falar, assim, absurdas, coisas absurdas mesmo. De falar de mim, chegar um áudio, eu caralho, o que foi que eu fiz pra essa pessoa ter tanta raiva de mim. E simplesmente é porque o time dele não ganhou um jogo, pô. Entendeu? E o cara me odeia porque o time dele não ganhou um jogo. E a culpa é minha, e eu sou odiado por isso, entendeu? Então, é isso, paciência. Então, Darlan, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje. Como sempre, vocês sabem que eu sou um torcedor da modalidade futsal, admiro muito o trabalho de vocês. Falo muita coisa, critico, mas é para ver a modalidade ficar mais organizada, mais bonita, que eu acho até mais difícil, muito difícil ficar mais organizado do que já é. Vou repetir, sou fã do trabalho de vocês, do seu, do Otílio, do Rafael. E desejo sucesso, cara. Não importa se for no beach tennis, se for no futsal, quero que você cresça mais e mais e que você alcance seus objetivos. Obrigado, cara. Eu agradeço a oportunidade. É isso, eu sempre gosto de falar da modalidade. Tô cada vez mais sumido, vamos dizer assim, porque realmente é isso que eu falei, desgasta. São 10 anos e você vai se desgastando, você passa por situações, como eu falei, de saber que uma pessoa te odeia por algo que nem é sua responsabilidade, mas a pessoa te odeia, entendeu? Então, tipo, eu até falo, vou me estender mais um pouco aqui, mas eu sempre falo muito com a Majeca, que a Majeca trabalha com a internet, e eu sempre falo com ela, a gente sempre conversa na nossa intimidade, eu sempre falo com ela. Não queira só o lado bom da internet, porque o lado bom, ele é maravilhoso. As pessoas te amarem, as pessoas te desejarem como produto, como pessoa, como marca, tu ganhar coisas por causa disso, seja dinheiro ou benefícios, privilégios, mas o hate faz parte da internet, entendeu? E saber lidar com ele é o que te torna diferente ou não nesse meio que você vive. Então, eu falei, eu graças a Deus eu sou muito bem blindado mentalmente, psicologicamente em relação a essas coisas. Até 2020 isso me afetava muito, pô. Essa questão do Daniel, por exemplo, voltando, e desculpa, eu falo muito, mas é porque eu vou lembrando das coisas, mas assim, essa questão do Daniel até 2020, eu já tinha uma relação muito próxima com o Daniel e ele brincava muito comigo. Não tira foto não, ele não gosta não, que a gente tira foto junto, porque se vazar, não sei o que, eu falava, não, cara, é só pra evitar e tal, assim. Então, às vezes a gente já saía junto, ele, a Magé e a Samara, pra jantar, pra um momento nosso, da nossa vida particular ali, e nunca mostrava aquilo, evitava aparecer, porque eu ficava pensando, cara, as pessoas vão pensar isso, vão falar. Quando chegou, virou a chave, eu falei, deu, entendeu? Então é saber lidar com essas situações. Muito obrigado pelo espaço, sucesso, Danilo, no projeto. Obrigado, Fernanda. Eu sempre falei para você me colocar à disposição, fico na torcida pelo projeto do podcast, do estúdio como um todo. Sempre me coloquei à disposição e estou aberto a conversar e a dialogar com quem quer que seja, com uma pessoa que esteja disposta a dialogar. Então é isso, um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Eu sou muito suspeita, né, para falar do Darlan, até porque faço parte da federação, até então faço parte, né, Darlan? Chorar não. Não. Chora não, eu me emociono. Até então, eu sou uma pessoa muito agradecida pelo convite desde 2019. Simplesmente foi um convite meio que inesperado, através de uma live que foi feita, porque não ia haver portas abertas ao público e era tão próximo à minha casa, enfim. Me veio o convite para ser comentarista de uma coisa que ele abriu. Ele não sabia disso, mas ele me abriu portas que nem eu imaginaria, que foi ser a primeira comentarista do Piauí, entrevistas a serem dadas, inspirações para outras mulheres, Nailene entrando no quadro de arbitragem também como a primeira feminina do futsal, enfim. Foram tantas coisas que foram acontecendo e justamente por um ato que, na época, para ele era um ato tão inocente, apenas de um convite. Ele chegou a conversar com os meninos se era uma boa ideia realmente, porque, mais uma vez, comprovando que nada ele decide sozinho. Então, ele chegou, conversou com os meninos, perguntou se seria uma boa, se seria interessante,
E no primeiro dia da D-Liga, eu só não comentei porque eu tava com a camisa do Laranja Mecânica. Eu lembro como se fosse hoje. O Darlan olhou assim pra mim: poxa, Fernanda, tu veio com a camisa do Laranja Mecânica. E aí eu tinha vindo porque na época nem público não tinha, mas foi um prazer imenso te entrevistar, estar aqui com você, porque todo sábado a gente já se encontra. Eu sei das reclamações do cansaço, mas a gente sabe que foi a peça fundamental do futsal ser o que é hoje aqui no Piauí. Te admiro como pessoa. Para fazer o futsal feminino, eu precisei muito da tua ajuda também, e eu sei o quanto é difícil. Os meus sábados também, quando tem Superliga, são praticamente extintos, porque é eu que pego o material da transmissão, é eu que vou atrás, é eu que tenho que fazer tudo. Então, no início era só você e no início está sendo só eu. Mas eu sei que para plantar lá na frente a gente precisa fazer isso mesmo. Então, eu te agradeço muito por esclarecer várias coisas que para mim já eram bem claras, mas que para todas aquelas pessoas que tinham dúvidas sobre seu caráter, sua idoneidade, por aí vai, também ficarem sabendo disso. Obrigada, Darlan. Valeu. Você que assistiu até aqui, muito obrigado. Peço que se inscreva no canal, comenta, compartilha. Dá um pulinho nos vídeos anteriores, que tem muita coisa também boa lá. Tem o Raioneri, que é o juiz, tem o Matheus PG, que é o jogador da seleção brasileira de dinanismo. Tem o técnico do Flamengo, né, que também... Ele ablou, meu amigo. É uma pessoa que aí, mais meu falou ali. amigo. Então, se você alerta de polêmica é justamente nesse daí. Enfim, assiste todos os vídeos do nosso episódio. Se inscreva, sempre participe com a gente pelas redes sociais. Valeu, tamo junto.